Os advogados Carolina Siebra e Ezequiel Silveira, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, discursaram na Câmara dos Deputados durante sessão de homenagem a Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, preso político do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que morreu no cárcere, sob custódia do Estado, porque o ministro não se deu ao trabalho de ler o pedido de soltura que ficou por meses em sua mesa. Os advogados apontaram a responsabilidade direta do ministro nessa morte e em outras, além das que podem vir a acontecer em breve. O advogado Ezequiel Silveira lamentou a perda da vida de um pai de família inocente e apontou: "Nós vivemos em uma guerra pelas nossas liberdades. Não existem guerras sem heróis. E aos heróis, nós fazemos o que estamos fazendo aqui hoje. Nós os honramos. Estamos aqui hoje também, para além de homenagear o Clezão, para imputar a responsabilidade a quem lhe tirou a vida, que foi o Estado brasileiro, por não lhe fornecer atendimento médico adequado quando precisava na prisão." O advogado prosseguiu: "Então, nós precisamos culpar o Estado brasileiro por essa vida que se perdeu. Precisamos culpar o agente do Estado brasileiro, que foi o principal responsável pela morte do Clezão, que foi o senhor Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte, que tinha em suas mãos um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, os pareceres médicos informando da sua condição de saúde, que poderia liberá-lo, mas o deixou no cárcere até que a morte viesse buscá-lo. E isso não pode ser esquecido. Isso precisa ficar registrado nos anais da história brasileira para que haja responsabilização, eventualmente." Ezequiel Silveira alertou sobre outros casos em que vidas estão em risco devido às arbitrariedades impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. O advogado fez um apelo aos que não conhecem a história: procurem pesquisar, estudar e aprender sobre o que de fato aconteceu e não simplesmente se informar pelas narrativas midiáticas que nós vemos por aí. E que nós possamos juntos lutar pela anistia dessas pessoas, porque é a única forma de resolver e buscar a justiça por elas. A advogada Carolina Siebra, por seu turno, lamentou que a luta pela liberdade tenha sido em vão no caso da vida de Clezão. Dirigindo-se à família, ela disse: "Desculpa por nossa luta ter sido árdua, mas ter sido em vão." Siebra lembrou vários outros casos de vidas que estão em risco e disse: "Quem estudou direito conhece o direito penal do inimigo, aquele direito que é utilizado para perseguir os adversários. Direito esse que neste país não é considerado legal, porque a gente não usa o direito para perseguir as pessoas. O direito deve ser usado para regular as relações na sociedade, e não é isso que tem acontecido desde o dia 8 de janeiro. A gente viu a construção de uma história que parece mais um filme de terror, de perseguição, de distratos, de violações de direitos humanos, de crueldade, de vilipêndio a todo e qualquer direito. A ASFAV hoje representa várias famílias, mas nessa história e nessa narrativa do 8 de janeiro e nesse cenário, temos mais de 2.000 famílias sofrendo hoje por causa dos desmandos do Supremo Tribunal Federal." A advogada afirmou: "É lamentável que a gente tenha que gritar todo dia que estamos vivendo em uma ditadura do judiciário. Mas para todas as famílias que hoje sofrem e para a família do Clezão, a gente diz que, além de resistir, nós iremos avançar. Nós iremos continuar nessa luta e nós não vamos desistir do nosso país." Bom dia a todos. Cumprimento aos membros da mesa, na pessoa da presidente da sessão, deputada Bia Kicis, agradecendo a ela pela iniciativa de fazer este momento solene em homenagem a este grande brasileiro que faleceu. Hoje nós estamos vivendo aqui um misto de sentimentos: revolta, tristeza, mas há um sentimento que não faz parte aqui do nosso íntimo nesse momento, que é a alegria que nós gostaríamos de ter se estivéssemos com a pessoa
que amávamos ao nosso lado, mas que agora se perdeu. Clezão está sendo honrado aqui hoje, não por sua visão política, por sua ideologia, mas pelo ser humano que era em todas as suas facetas. O Clezão pai, o Clezão filho, o Clezão irmão, o Clezão amigo, o Clezão empresário, o Clezão guerreiro da liberdade. Porque nós vivemos em uma guerra pelas nossas liberdades. E muitas vezes nós não nos atentamos para esta situação. Porque aos poucos, os nossos direitos, as nossas liberdades individuais vêm sendo tomadas e há poucas pessoas que fazem algo em relação a isso. E o Clezão foi um destes, que infelizmente perdeu a sua vida no meio desta batalha. Mas não existe guerras sem heróis. E aos heróis nós fazemos o que estamos fazendo aqui hoje, nós os honramos. Estamos aqui hoje também para, além de homenagear ao Clezão, para imputar a responsabilidade a quem lhe tirou a vida, que foi o Estado brasileiro, por não lhe fornecer atendimento médico adequado quando precisava na prisão. E eu tenho lugar de fala para falar disso, porque não comecei a advogar no 8 de janeiro. Já advoguei para pessoas acusadas de crimes gravíssimos e digo a vocês, essas pessoas tiveram seus direitos humanos respeitados muito mais do que essas pessoas que estão sendo acusadas agora, a sua grande maioria sem ter cometido crime algum. E os que cometeram eventualmente algum crime, jamais os crimes aqui estão sendo imputados a eles com essas penas absurdas. Então nós precisamos culpar o Estado brasileiro por essa vida que se perdeu. Precisamos culpar o agente do Estado brasileiro, que foi o principal responsável pela morte do Clezão, que foi o senhor Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte, que tinha em suas mãos um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, os pareceres médicos informando da sua condição de saúde, que poderia liberá-lo, mas o deixou no cárcere até que a morte viesse buscá-lo. E isso não pode ser esquecido. Isso precisa ficar registrado nos anais da história brasileira para que haja responsabilização eventualmente. E por último, para finalizar, nós estamos aqui hoje para dizer que nós estamos muito próximos de ver mais vidas se perdendo. Quando nós visitamos as pessoas ali nos presídios, nós vemos a forma como elas estão sofrendo. Estão aqui meus colegas advogados que sabem do que nós estamos falando. Quando visitamos as pessoas nas suas casas, nós vemos elas com aquele símbolo da infâmia que é aquela tornozeleira eletrônica, machucando os tornozelos, que lhes impedem muitas vezes, e há casos concretos disso, de fazer tratamento de câncer, que o ministro Alexandre de Moraes nega tirar a tornozeleira para que a pessoa faça um tratamento de câncer, impede que a pessoa compareça ao velório do seu irmão, ao funeral da sua mãe, porque ela mora em uma cidade distante e a pessoa não pode sair, porque senão corre o risco de ser presa. Então nós precisamos cuidar para que isso não aconteça. Eu acabei de chegar da Argentina, estava lá desde domingo, minha mala está aqui, nem em casa eu fui ainda. Estava visitando os refugiados brasileiros que estão lá, que agora vem a perseguição ultrapassar as fronteiras do Estado brasileiro e procurá-los até lá. E nós estivemos lá para dar uma palavra de conforto e tentar de alguma forma solucionar essa questão. Então, finalizo fazendo um apelo, que nós não esqueçamos dessas palavras. As pessoas que não conhecem essas histórias, estou vendo ali um grupo de estudantes, que procurem pesquisar, estudar e aprender sobre o que de fato aconteceu e não simplesmente se informar pelas narrativas midiáticas que nós vemos por aí. E que nós possamos juntos lutar pela anistia dessas pessoas, porque é a única forma de resolver e buscar a justiça por elas. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os parlamentares na pessoa da deputada Bia Kicis, que muito honra essa casa em ajuda e em favor da liberdade neste país. Cumprimentar os colegas advogados, na pessoa do Dr. Ezequiel, meu colega de luta, companheiro, que tem nos ajudado a enfrentar esses desmandos que têm acontecido aqui. A família do Clezão
pedimos a nossa mais sincera desculpa. Desculpa por a gente não ter conseguido tirar o Clezão de lá antes que ele falecesse. Desculpa por nossa luta ter sido árdua, mas ter sido em vão. Mas eu acredito e tenho fé no Todo-Poderoso que a gente não vai perder mais ninguém, apesar de que as condições têm sido muito duras. Hoje temos pessoas com gravíssimas comorbidades, não só no presídio da Papuda, como nos presídios do Brasil inteiro. E a gente não está falando de legalidade, porque se fosse um pedido legal, essas pessoas nem presas estariam. Hoje temos o Sérgio Amaral, que eu soube agora pela manhã que ele teve uma falência dos rins, que está internado aqui em Brasília, depois de uma pancreatite. Temos o pastor Jorge, que está com um problema no coração, um sopro nível 6, que também está com parecer favorável desde o ano passado e mesmo assim o ministro decide não soltá-lo. Temos o seu Jorginho, que também padece de enfermidades graves na Papuda e o ministro insiste em usar eles como exemplo. Quem estudou direito conhece o direito penal do inimigo. Aquele direito que é utilizado para perseguir os adversários. Direito esse que nesse país não é considerado legal, porque a gente não usa o direito para perseguir as pessoas. O direito ele deve ser usado para regular as relações na sociedade. E não é isso que tem acontecido. Desde o dia 8 de janeiro, a gente viu a construção de uma história que parece mais um filme de terror, de perseguição, de extrato, de violações de direitos humanos, de crueldade, de vilipêndio a todo e qualquer direito. A ASFAV hoje representa várias famílias, mas nessa história e nessa narrativa do 8 de janeiro e nesse cenário, temos mais de 2.000 famílias sofrendo hoje por conta dos desmandos do Supremo Tribunal Federal. Eu digo isso com extrema tranquilidade porque eu estudei e eu sei do que eu estou falando. Eu me debruço sobre os livros, sobre as teses e eu não vejo absolutamente nada dentro do lugar nesses processos. Eu sinto pela família que hoje se tornou uma família amiga, que é a família do Clezão, que eu só pude conhecer as histórias do Clezão depois que ele faleceu. E histórias que nos trouxeram risos, que nos trouxeram lágrimas, como hoje. História de uma família de causar inveja. E talvez seja por essa inveja a uma família tão unida que as pessoas tenham tirado direitos das outras. Por invejar o amor. Por invejar a fé no Criador. Por invejar que essas pessoas acreditem em um país livre, como Clezão acreditava, e como tantos outros que, acreditando nisso, hoje têm que deixar o seu país. É lamentável que, em pleno 2024, a gente esteja pedindo que a Constituição de 1988, que foi a que livrou o país da ditadura de 1964, a gente tenha que pedir que ela volte a ser utilizada. É lamentável que a gente tenha que gritar todo dia que estamos vivendo em uma ditadura do judiciário. Mas para todas as famílias que hoje sofrem e para a família do Clezão, a gente diz que além de resistir, nós iremos avançar. Nós iremos continuar na luta e nós não vamos desistir do nosso país. Obrigada. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios.
tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org